Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o professor Gilson, de Matemática, e hoje nós faremos a correção da situação de aprendizagem 1, que falava sobre notação científica. Aqui a gente tem alguns recortes dos exercícios, tá? Vocês tinham os exercícios na apostila, eu vou acompanhando aqui na apostila do lado. Observe o quadro a seguir. Nós temos um quadro. Analise os números que estão dispostos no quadro. Verifique se é possível escrever uma regra que permita completar o quadro, considerando as relações entre os números. Complete as colunas coloridas, que são essas duas aqui e essas duas aqui. Então vamos analisar primeiro. O que nós temos aqui? Nós sabemos que as potências de 10, cujo expoente é um número inteiro negativo, são menores que as potências de 10, cujo expoente é um número inteiro positivo. Isso nós vimos durante a videoaula de explicação. Potências de 10 com expoente inteiro positivo, escreve-se o 1 seguido de tantos zeros conforme indicado no expoente. Por exemplo, 10 ao quadrado, eu escrevo 1, quadrado, que é o expoente 2, eu coloco 2 zeros. 10 ao cubo, eu escrevo 1, o 3, que é o expoente, 3 zeros. E assim por diante. Potências de 10 com expoente inteiro negativo, escreve-se o zero e a vírgula. Na parte decimal, acrescenta-se as casas decimais conforme indicado no expoente. De que forma ele está falando isso? Olha aqui, por exemplo, 10 elevado a menos 3. O expoente inteiro negativo, 0, vírgula, e após a vírgula, olha quantos algarismos eu tenho. 3 algarismos. O expoente era menos 3, começa com 0, eu tenho 3 algarismos após a vírgula. E assim serve para o 2, para o 4, para o 5, e assim por diante. Aqui eu dei dois exemplos. Um com o expoente inteiro positivo, 10 elevado a 4, é igual a 1, seguido de 4 algarismos, 0. E 10 elevado a menos 4, 0, vírgula, quantos algarismos após a vírgula? 4 algarismos após a vírgula. Agora, respondendo aqui o exercício, tem sim, olha que interessante. Menos 2, 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 4, 10 elevado a menos 5. Então, aqui, 10 elevado a menos 6. E desse lado, depois a gente completa embaixo. E desse lado, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, 10 elevado a 4, 10 elevado a 5, 10 elevado a 6. E como que fica a resposta? Não vai caber nesse retângulo aqui, eu vou colocar aqui embaixo. Mas, utilizando a regra, é o número 1, seguido de quantos zeros? 6, que é o número que nós temos no expoente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui a resposta é 1 milhão. E aqui desse lado, ó, o expoente é negativo, é 10 elevado a menos 6. Como que fica? 0, vírgula, quantos algarismos eu vou ter aqui? 6 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5. E o último algarismo é 1. Então, esse aqui, resposta aqui, e esse aqui, resposta aqui. Eu coloquei aqui embaixo porque não caberia ali em cima, tá? Próximo. Exercício 2.1. Eu vou ler aqui, vocês têm aí na apostila. O planeta Terra tem números que impressionam. Já pensou neles? E aqui ele dá uma série de números para gente. Vocês já têm aí na apostila. Você teve dificuldade para realizar a leitura do parágrafo anterior? Como você poderia reescrevê-lo de uma forma diferente? No texto temos valores muito elevados e que às vezes são difíceis de compreender, mas há uma maneira de escrevê-los de forma que seja possível compreendê-los. Esta escrita é muito utilizada pelos cientistas, conhecida como notação
científica. Então, o que ele pede nesse exercício? Os números que foram dados aqui, vocês já têm o texto e vocês já leram várias vezes, com certeza, ele pede para a gente deixar em notação científica. Ele pede para a gente reescrever aí de uma forma diferente. Na verdade, ele pede para reescrever de uma forma diferente. Então, o que nós fizemos aqui? Nós pegamos os números, por exemplo, ele fala que a Terra tem um diâmetro de 12.756.000 metros. Então, nós escrevemos esse número, arredondamos por extenso, 12,7, e aqui nós arredondamos para a classe mais próxima. 12,7 milhões é aproximadamente 13 milhões. Então aqui, na verdade, como é a introdução, ele pediu apenas para a gente reescrever de uma forma diferente, não necessariamente em notação científica, tá? Ele pediu para a gente reescrever de uma forma diferente. Aí você se perguntou, professor, por que ele arredondou dessa forma? Na verdade, ele fala para a gente reescrever de uma forma diferente e cada um ia escrever da forma que acha mais simples. Por exemplo, se da sua casa até a casa do seu amigo tem 190 metros, geralmente a gente fala o quê? Tem 200 metros. É difícil a gente falar tem 190 metros, tá? Vamos supor que da sua casa até a casa do seu amigo tem 237 metros. Geralmente a gente fala, tem uns 200 metros, tem uns 250 metros. Então aqui ele mostrou, tá? Algumas possíveis soluções. Primeiro arredondando e escrevendo por extenso, e depois arredondando para a classe mais próxima. Todos esses números aqui, ó, dessa coluna, esses números estão no texto, tá? Depois vocês conferem ali. 510 milhões e 72 mil quilômetros. Esse número aqui, enorme, né? Nós temos na casa dos septilhões, tá? 5 septilhões, 5,973600, seguido de vários zeros ali. Então, nós podemos arredondar para 5,9 ou para a classe mais próxima, que são 6 septilhões. Então aqui, como eu disse, nesse exercício, era só para a gente escrever de uma forma diferente, era só uma introdução, certo? Aqui, nessa atividade 2.3, vocês viram que no início do exercício eu escrevi 2.1, 2.2, 2.3, a 2.2 na verdade era só um exemplo. Agora na 2.3, olha o que ele diz pra gente, estou com a apostila aqui do lado. Reescreva o primeiro parágrafo do texto, números que impressionam, e os números que aparecem na forma de notação científica. Então, aqueles números que ele deu, que nós escrevemos ali de duas formas diferentes, ele está pedindo para a gente escrever agora na forma de notação científica. Professor, mas eu tinha escrito só de uma forma diferente. Então, você poderia escrever só um na forma de notação científica. Quem escreveu das duas maneiras, tá? Das duas maneiras diferentes, deve fazer os dois em notação científica. Então, o primeiro ali, que está no texto, tá, pessoal? 12.756.000 metros. Como que a gente escreve isso em notação científica? 1,2756 vezes 10 elevado a 7. E quem arredondou para 1,3? Fica 1,3 vezes 10 elevado a 7. Então, as regras de notação científica já foram explicadas naquela nossa primeira videoaula. Aqui estamos passando aqui só pela correção, para vocês conferirem com o que vocês já fizeram, tá? 510 milhões e 72 mil quilômetros quadrados. Como que fica em notação científica? 5,10072 vezes 10 elevado a 8 quilômetros quadrados. Aí quem arredondou? Quem arredondou na hora de escrever em notação científica, 5,1 vezes 10 elevado a 8. E aqui nós temos todos os números que foram dados. A única questão que pode ser um pouquinho mais complicado é essa, quando ele fala no texto sobre esse 1 dividido por 4.400.
ele fala que os oceanos que têm massa D, aí ele mostra a massa do oceano, equivalem a 1 sobre 4.400 da massa da Terra. Então, 1 sobre 4.400, nós deveríamos fazer essa divisão. Foi feita, está na outra folha aqui, vou até voltar para vocês conferirem. Tá? Foi feita. 1 sobre 4.400 dá 0,00022727. Então, esse número que ele está colocando aqui em notação científica. Esse número em notação científica ficou como? 2,2727 vezes 10 elevado a menos 4. Para quem arredondou para 2,3, 2,3 vezes 10 elevado a menos 4. Notação científica é bem tranquilo, pessoal. Foi explicado vários e vários exemplos na primeira aula, tá bom? Aqui é só para vocês conferirem com o que já fizeram. Essa aula eu estou gravando antes do dia da entrega, obviamente, mas quando vocês assistirem, vocês já entregaram todos os exercícios prontos, tá? Então, confiram as respostas. Atividade 2.4. Na atividade 2.4, está da seguinte maneira. Escreva de duas formas diferentes os números a seguir. Então aqui, nós temos esse número. Que número que é esse? Até aqui seria 40 mil, 40 milhões, 40 bilhões. Então é para escrever de duas formas diferentes. Então uma das formas, 4 vezes 10 elevado a 10. Outra forma, 40 vezes 10 elevado a 9. Alguém deve estar pensando, mas 40, professor? O senhor disse numa videoaula de explicação que a notação científica é um número entre 1 e 10 tal, por que tem o 40 aqui? Eu vou explicar aqui, ó. Nessa parte de baixo eu vou explicar para vocês o porquê. 0,02 pode ser escrito 2 vezes 10 elevado a menos 2 ou 0,2 vezes 10 elevado a menos 1. Professor, uma dúvida que surgiu. Só existe essas maneiras de escrever esses números? Não, pessoal. Existem várias maneiras que esses números podem ser escritos. Aqui ele pediu duas maneiras. Eu estou mostrando para vocês duas maneiras, mas existem várias maneiras. Vou dar um outro exemplo para ficar claro. Se eu perguntar para vocês, me fale dois números que a soma dá 10. Uma pessoa pode falar 10 mais 0, está correto. A outra, 9 mais 1, também está correto. A outra, 8 mais 2, também está correto. A outra, 7 mais 3, 6 mais 4, 5 mais 5, e assim por diante. O que nós observamos? Existem várias somas de dois números que o resultado é 10. Da mesma forma, ele pediu para nós escrevermos de duas formas diferentes aqui. Tá? Ele não pediu necessariamente notação científica, que eu vou falar daqui a pouco. Aqui, 105 milhões. 1,05 vezes 10 elevado a 8, ou 105 vezes 10 elevado a 6, ou outra forma, existem várias formas. Aqui, 0,000000007. Eu posso escrever como 7 vezes 10 elevado a menos 9, ou 0,7 vezes 10 elevado a menos 8. Eu vou reiterar mais uma vez. Aqui ele não está pedindo necessariamente para escrever em notação científica. Ele está pedindo para escrever de duas formas diferentes. Tá? 456.983 pode ser escrito como 4,56983 vezes 10 elevado a 5, ou uma pessoa poderia ter arredondado, ter escrito 457 mil. Tá bom? Aqui, 0,000000673 pode ser escrito como 6,73 vezes 10 elevado a menos 7, ou 673 vezes 10 elevado a menos 6, ou de outras formas. Tá?
Olha aqui a observação que eu coloquei, muito importante. Observação. Existem outras possibilidades, inclusive escrever por extenso. Note que para escrever em notação científica temos apenas uma possibilidade, como já explicado no vídeo da aula anterior. Entretanto, podemos representar os números de diferentes formas. Foi exatamente o que eu disse para vocês. Se eu peço para alguém representar o número 10 como a soma de dois números, uma pessoa pode colocar 10 mais 0, a outra 9 mais 1, a outra 8 mais 2. Então, eu estou representando de várias formas. Agora, se eu pedir para vocês, represente o 10 sendo a soma de dois números iguais. Aí eu tenho 5 mais 5, certo? Então, confiram aí com o que vocês fizeram. Essa era a atividade 2.4. Tá bem separadinho aí. Nossa próxima atividade é a atividade 2.5. Compare os números abaixo utilizando os sinais menor que, esse é o sinal de menor, ou maior que, esse é o sinal de maior. Em seguida, explique como você decidiu a escolha dos sinais. Então, vocês deveriam resolver esse exercício comparando os dois, explicando por que é maior e por que é menor. Então, aqui no item A, 10 elevado a menos 7 é menor do que 10 elevado a menos 3. Por quê? Muito simples. 10 elevado a menos 7 é 0,0000001. 10 elevado a menos 3 é igual a 0,001. Olha quanto no 10 elevado a menos 7, quantos zeros eu tive antes de chegar no algarismo 1. Então, certamente, esse número é menor do que esse. Aqui acontece a mesma coisa. 2 vezes 10 elevado a menos 4 é menor do que 2 vezes 10 elevado a menos 3. Porque quando eu estiver fazendo ali, eu vou ter um zero a mais. Lembrando, potência é 10 elevado a menos 4, então vai começar com 0. E aqui? Aqui, bem interessante, aqui eu poderia resolver olhando apenas o expoente, né? Olha que interessante aqui. 5,3 vezes 10 elevado a 2 é maior do que 1,8 vezes 10 elevado a menos 3. Por quê? Eu percebo que os dois números são maiores do que zero aqui, 5,3 e o 1,8, tá? São maiores do que 1, maiores do que 0 e maiores do que 1. E olha o expoente 10 elevado a 2, e aqui o expoente 10 elevado a menos 3. Na primeira folha lá, nós vimos, né, que um número com expoente positivo sempre vai ser maior do que um número com expoente negativo. Tá? E aqui nesse caso, professor, como que fica, né, esse caso aqui? 0,003 vezes 10 ao quadrado, ou elevado a 2, e 3 vezes 10. E aí, pessoal, como que fica? Alguém tem alguma ideia? Este aqui é menor do que este. Por que este é menor do que esse? Se nós puxarmos a vírgula duas casas, tá? Se nós puxarmos a vírgula duas casas para igualarmos o expoente, olha como que ficaria. A vírgula daqui pularia para cá. Então, ficaria 0,3 vezes 10, que é menor do que 3 vezes 10. Então, por que o 2 sumiu, o 2 daqui? Ele sumiu porque a vírgula andou duas casas. Conforme a vírgula vai andando, tá? Eu mexo com o expoente. Ou ele vai aumentando, ou ele vai diminuindo. Como a vírgula andou para cá, o expoente foi diminuindo. Se a vírgula tivesse andado para lá, o expoente iria aumentar. Então, esse é menor do que esse. Eu sei que todos esses vocês já fizeram, provavelmente fizeram várias e várias vezes, até chegar no resultado, né? Para conferiram, assistiram o vídeo
explicação várias e várias vezes, aí eu sei que vocês estão se dedicando muito, tá? Então tentei fazer a correção da forma mais organizada possível. Então vamos lá. Atividade 3.1. Atividade 3.1 explica o que é um pixel. Com certeza vocês já leram várias e várias vezes também. Então vamos para o exercício. Cláudia quer comprar uma câmera fotográfica. Ao pesquisar em sites de compras, encontrou vários modelos e anotou-os com as respectivas resoluções conforme a seguir. Então, quais são as resoluções? Ela tem o modelo AX, que a resolução é de 1334 por 750 pixels. Ela tem o modelo KYK, que a resolução é de 1920 por 1080 pixels. Ela tem o modelo Super K, que a resolução é 2436 por 1125 pixels. Escreva em seu caderno qual é a quantidade de pixels existente na câmera de cada um dos modelos. Para comparar os resultados, escreva-os em notação científica. Qual modelo possui a melhor resolução? Justifique. E aí, pessoal? E aí que eu já fiz aqui, fiz a resposta aqui para vocês. Já calculei aqui. O texto explica o que são pixels, vocês já leram com certeza, mas nós temos que multiplicar, quando nós temos a resolução da câmera, ela é sempre dada em pixels, 1334 por 750. O que nós fazemos? A multiplicação desses números. 1334 vezes 750. Fazendo a multiplicação dá 1.500.000 pixels. E aqui está escrito em notação científica. O modelo KYK, 1920 por 1080 pixels. Multiplicando esses dois números, nós temos 2.073.600 pixels. E aqui escrito na notação científica. Modelo Super K, 2.436 vezes 125 pixels. É só multiplicar um número pelo outro. Isso dá 2.740.500 pixels. Aí vem a pergunta, qual câmera tem a melhor resolução? Já foi tudo escrito em notação científica. A melhor resolução, pessoal, vai ser daquela que tiver o maior número de pixels. Qual desses três modelos tem o maior número de pixels? É esse último modelo aqui, ó, modelo Super K. Ele tem 2.740.500 pixels. Escrito em notação científica, 2,7405 vezes 10 elevado a 6. Tá bom? Então aqui já foi comparado o modelo das três câmeras. Sabemos que para ter os pixels totais, digamos assim, nós temos que multiplicar aqui a resolução que ele deu em cada uma das câmeras. Como eu disse, eu sei que vocês já fizeram aí, refizeram várias vezes até chegar nos resultados. E com certeza a maioria conseguiu. Aqui nós temos o exercício 3.2. Exercício 3.2. Há diversos tipos de resolução para as telas. Entre as tantas existentes no mercado, podemos citar HD, Full HD, Ultra HD, etc. Sabendo que a resolução de uma tela está relacionada com o número de pixels contidos nela, João quer comprar um monitor grande e de excelente resolução. Para isso, pesquisou na internet os modelos disponíveis no mercado. Após a pesquisa, anotou os modelos e as respectivas resoluções conforme a seguir. Tá? Esse aqui foram os modelos que tinha disponível no mercado. Compare todos os modelos. Qual modelo atende à necessidade de João? Argumente por que esse modelo seria o ideal. Ao realizar os cálculos, escreva-os em notação científica. Então, o que nós temos aqui? A mesma coisa do exercício anterior, né? Nós foram dados aqui o monitor em HD, que é de 1280 por 720, fazendo a multiplicação, 921.600 pixels. Full HD, 1920 por 1080 pixels, por 1080. Full HD,
73.600 pixels. 2K, 2040 por 1080, fazendo a multiplicação, 2.211.840. 4K ou Ultra HD, 3.840 por 2.160, fazendo a multiplicação, 8.294.400 pixels. 8K, 7.680 por 4.320, fazendo a multiplicação, temos 33.177.600 pixels. 10K, 10.240 por 4.320, fazendo a multiplicação, temos 44.236.800 pixels. Claramente, esse é o nosso maior valor. Nós vimos quase agora que para ter a maior resolução possível, nós temos que ter o maior número de pixels. Então, o monitor 10K, entre essas opções, tem o maior número de pixels. Escrevendo em notação científica, 4,42368 vezes 10 elevado a 7. Esse modelo é o ideal porque possui a maior quantidade de pixels. Próximo, vocês também têm o texto aí. Tomara que esteja pegando na câmera, mas se não tiver, vocês têm o texto. Então vamos lá. A atmosfera solar é alvo de muitos estudos. Por esse motivo, um laboratório apresentou um projeto que traz um grande desafio. Será possível tocar, entre aspas, o Sol? E quem sabe desvendar os mistérios que intrigam há décadas a ciência? Nessa busca, os cientistas iniciaram os estudos para desenvolver um aparelho que seja capaz de gravitar a 6,4 milhões de quilômetros do Sol e que suporte ser exposto a temperaturas superiores a 1,3 mil graus Celsius. O orçamento foi calculado em 4,8 bilhões, caso o projeto seja colocado em prática no futuro. Considerando que esse estudo é uma possibilidade futura, e com base nos dados apresentados no texto acima, escreva utilizando todos os algarismos, a temperatura, a distância e o valor do orçamento. Então vamos lá. Temperatura, 1,3 mil graus Celsius, isso dá 1.300 graus Celsius. Distância, 6,4 milhões de quilômetros, isso dá 6 milhões e 400 mil quilômetros. Orçamento, 4,8 bilhões de reais, isso dá 4 bilhões e 800 milhões. Então, bem tranquilo o exercício, não pede notação científica nem nada. Próximo. Os cientistas que receberam o desafio de desenvolver o projeto de criação do aparelho que seja capaz de orbitar a esfera solar estimam que o raio do Sol mede aproximadamente 695.700 quilômetros. Ajude esses cientistas a calcularem o tamanho do diâmetro do Sol. Apresente o resultado na forma de notação científica e explique como você chegou a esse resultado. Então aqui está uma questão que não sei se todos sabem, o que é relativo a diâmetro, não tinha nessa matéria, tá? Não tinha, que era notação científica, mas com uma breve pesquisa nós poderíamos encontrar, tá? Alguns talvez já tenham visto em outras séries. O diâmetro é o dobro do raio, por isso que está aqui, ó, sendo D igual a 2 vezes R. Se o raio mede 695.700 quilômetros, o diâmetro é o dobro desse valor. Olha aqui, D é igual a 2 vezes 695.700. Logo, o diâmetro é igual a 1.391.400 quilômetros. Como que eu escrevo isso em notação científica? 1,3914 vezes 10 elevado a 6. Então, é um exercício bem tranquilo, nós tínhamos apenas que ter o conceito definido de diâmetro. Então, agora, para quem não sabia, ou quem pesquisou e não achou, por algum motivo, o diâmetro é o dobro do raio. Aqui nós temos
Atividade 4.3. Pesquise e escreva as medidas de duas formas diferentes: a distância de um ano-luz e a velocidade da luz. Então, fazendo uma breve pesquisa aí no Google, vocês encontrariam isso. A distância de um ano-luz, 9,5 trilhões de quilômetros, aproximadamente. Eu posso escrever desta forma, utilizando todos os algarismos, ou posso escrever na forma de notação científica, 9,5 ou 9,5 vezes 10 elevado a 12. A velocidade da luz, nós temos 300 mil quilômetros por segundo, ou 3,0 vezes 10 elevado a 5. Ah, eu preciso colocar esse vírgula zero, não poderia colocar só o 3? Pode sim, pode colocar 3 vezes 10 elevado a 5, ou 3,0 vezes 10 elevado a 5. Aqui nós temos a atividade 5.1, a última atividade, onde ele fala, aplicando as propriedades, resolva as expressões a seguir. Então, o que nós temos que fazer? Eu expliquei sobre as propriedades na nossa primeira aula, né? Então, só quem revisitou aí percebeu. O que nós temos que fazer? Aqui nós temos 56,7 vezes 10 elevado a menos 3, mais 0,01 vezes 10 elevado a 3. Para resolver essa soma, os expoentes eles devem ser iguais. Então, o que eu posso fazer? Ou do menos 3 chegar no 3, ou do 3 chegar no menos 3, ou eu posso perceber que os dois estão à mesma distância do zero. Eles estão, digamos, a 3 passos do zero. Então, eu faço esse expoente chegar no zero e esse expoente chegar no zero. Como que eu faço para esse expoente chegar no zero? A vírgula vai andando algumas casas. Quantas casas a vírgula vai andar? A vírgula vai andar 3 casas. Então, a vírgula andou 3 casas para cá. A vírgula estava aqui e ela veio parar aqui. Como eu faço para esse aqui chegar no zero? A vírgula também vai andando 3 casas. Ela vai andar 3 casas para cá. 0,01, eu vou andar 3 casas. A vírgula daqui vem parar 1, 2, 3 no 10. Agora, essa aqui andou 3 casas para cá, essa aqui andou 3 casas para lá, eles estão juntos. Aqui o expoente é o mesmo para os dois. Então, o que eu posso fazer, já que o expoente é o mesmo? Do jeito que eu expliquei na aula 1, pessoal, na videoaula. Agora sim eu posso somar esses dois. 0,0567 mais 10, isso vai dar 10,0567. Professor, por que esse 10 ao quadrado, esse 10 elevado a zero, ele não aparece mais? Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Por isso que ele não aparece aqui embaixo, certo? Então, revisem esse exercício, revisem a explicação da primeira aula também. E aqui, 15.200 vezes 10 ao quadrado, menos 6,4 vezes 10 elevado a 4. O que eu faço? Eu vou deixar os expoentes iguais. Para os expoentes ficarem iguais, eu vou deixar esse 2 como sendo 4. Para isso, eu vou ter que andar 2 casas para cá. Onde era 15.200, fica apenas 152. Desse lado eu não mexo em nada. Agora eu posso subtrair à vontade. 152 menos 6,4, 145,6. E o 10 elevado a 4, que eu tenho dos dois lados? Eu apenas copio. Bem tranquilo. E aqui, 7,86 vezes 10 elevado a 12, mais 3,54 vezes 10 elevado a 17. Eu faço 12 chegar no 17. Do 12 para o 17, tem 5 casas. Então, a vírgula está aqui. Depois do 7, eu faço a vírgula andar 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. A vírgula andou 5 casas, onde era 12 fica 17. Então, eu posso somar esse número com esse número. Somando esses dois, eu tenho 3,5400786 vezes 10 elevado a 17. O 10 elevado a 17 não muda.
Tá acabando, só falta esses dois. 3,5 vezes 10 elevado a 7, vezes 4,3 vezes 10 elevado a menos 5. Como tudo é multiplicação, eu multiplico 3,5 vezes 4,3. Isso dá 15,05. E 10,7 vezes 10 elevado a 7 vezes 10 elevado a menos 5. Multiplicação de potências, conserva a base, soma os expoentes. Eu tenho 7 e devo 5, isso dá 2. Nosso último exercício. 9,3 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 3,1 vezes 10 elevado a menos 3. 9,3 dividido por 3,1, isso dá 3. 10,6 dividido por, 10 elevado a menos 6, tanto a gente fala vírgula, 10 elevado a menos 6, dividido por 10 elevado a menos 3. Divisão de potências. Conserva a base e subtrai os expoentes. Ah, mas aqui é menos 6 e aqui é menos 3. Então fica menos 6 menos 3. Na divisão, a gente subtrai os expoentes. Menos 3, menos com menos dá mais. Devo 6. Tenho 3 para pagar, fica faltando 3. Resposta: 3 vezes 10 elevado a menos 3. Então, aqui foi a nossa correção. Vocês já fizeram todos os exercícios, com certeza revisaram várias e várias vezes, assistiram o vídeo da explicação várias e várias vezes, procuraram provavelmente outras fontes também, assim como tinha um exercício que pedia para fazer a pesquisa, né? Então, talvez vocês viram outros vídeos, outras explicações. E a parte de notação científica é isso. Tudo de bom, bons estudos. Qualquer dúvida, revise essa aula várias e várias vezes. O vídeo vai estar aí disponível para vocês para assistir várias e várias vezes. Tudo de bom, até a próxima.